Olá, amores! Tudo bem com vocês? A nossa aula hoje de matemática será referente às páginas 3 a 6. Então, hoje nós falaremos de medidas de comprimento não convencionais. Nossa, Pro, mas o que seria isso, né? Seria, então, quando a gente mede as coisas pelo palmo, pelos passos e pelos polegares. Então, quando a gente mede usando o palmo da nossa mão, usando os nossos passos e usando os nossos polegares. Então, vamos revisar. A polegada é quando a gente usa o polegar, somente o dedão, somente o polegar. O palmo é quando a gente mede do polegar até o dedo mindinho. E o pé é o comprimento do pé. Mas como assim, Pro? Então agora a gente vai aprender como a gente mede. Porque na verdade, antigamente, quando ainda não existiam instrumentos de medida, as pessoas usavam esses métodos aí, da polegada, do palmo e do pé, para poder chegar a alguma conclusão da medida de alguma coisa. Porém, essas medidas não eram exatas, ou seja, não eram completamente corretas como hoje em dia que a gente usa os instrumentos que aí a gente consegue definir o tamanho certinho. Porém, quando não existiam esses instrumentos, as pessoas conseguiam ter uma estimativa, uma ideia do tamanho das coisas usando essas medidas de comprimento não convencionais, como nós chamamos. Então vamos lá. Na página 3, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que seria essas medidas de comprimento não convencionais. Então, Gabriel e a mãe estão de mudanças para um apartamento em outro bairro. Eles precisam medir o comprimento de uma das paredes da sala para descobrir se a estante cabe nesse lugar. Mas a mãe de Gabriel se esqueceu de trazer uma trena, que é um instrumento de medida. Veja o que eles fizeram. Então vamos lá. Vamos medir essa parede usando passos. Então a mãe do Gabriel deu alguns passos e mediu. E depois o Gabriel também deu alguns passos e mediu. Observe quantos passos cada um teve que dar para medir o comprimento. Então a mãe do Gabriel deu 4 passos. O Gabriel deu 6 passos. Por que houve essa diferença? Porque os pés da mãe do Gabriel são maiores do que os pés dele. Por isso que deu essa diferença. Lembra que a Pro falou que às vezes essa medida não é exata? Exatamente por causa disso. Porque cada um tem o tamanho da palma da mão, o tamanho do polegar e o tamanho do pé diferente. Gabriel deu mais passos do que sua mãe, porque o seu passo é menor do que o dela. Já quando a gente usa um instrumento de medida, é universal, vai ser aquele comprimento em todas as coisas que nós formos usar. Na próxima página, na página 4, nós vamos estimar os comprimentos. Então, aqui está pedindo para a gente se reunir com os colegas, com os amigos, para a gente medir usando palmos e passos. Mas como isso não é possível, você pode fazer sozinha, aí na sua casa, sozinho, e pedir ajuda de mais uma pessoa. Para quê? Para vocês compararem o tamanho, tá? Então, vamos lá. Então, você vai medir alguma coisa aí na sua casa. Pode ser o tamanho de uma parede, pode ser o tamanho da mesa, pode ser o tamanho de qualquer coisa usando os palmos das mãos, tá? E os passos. Então, aqui estaria falando assim: cada aluno da dupla
Estima o comprimento da sala de aula usando passos como unidade de medida. Em seguida, mede o comprimento da sala usando passos. Então, você pode pegar uma parede aí da sua casa, ou se a sua mesa for um pouquinho grande, você pode usar. Então, primeiro você mede dando passos e depois você mede com os palmos da sua mão. Então, aí você vai colocar o seu nome e o nome de quem vai fazer essa atividade com você. Aí aqui você, por exemplo, vai colocar quantos passos você deu e qual é a medida correta. Quantos palmos a pessoa deu e qual é a medida correta, usando um instrumento de comprimento, tá? De medida. Aí você vai responder essas 3 perguntinhas aqui. A sua estimativa chegou perto da medida encontrada, né? Chegou perto de acordo com os seus passos? Sim ou não? Quem fez a melhor estimativa? Quem chegou mais perto? Você ou a pessoa que fez com você? As medidas encontradas foram iguais ou diferentes? A sua medida deu igual ou deu diferente da pessoa que fez essa atividade com você, tá? E aqui embaixo tá pedindo para estimar o tampo da mesa, né? Com as palmas da mão. Então, aqui seria para estimar o tamanho da nossa mesa da escola. Como nós não estamos na escola, você pode fazer com a mesa da sua casa. A mesma coisa aqui. O seu nome, a estimativa, quantos palmos deu e qual é a medida da sua mesa. O nome da pessoa que vai fazer com você, quantos palmos deu e a medida correta da mesa. Aí você vai responder as mesmas perguntinhas de acordo com a tabela de cima. Na número 2, Pedro e Caio estão usando passos para medir a distância entre a casa onde moram e a padaria. Lembrando que quando a gente mede os passos, é um pezinho encostado no outro, tá? Não pode ter distância. Sabendo que Pedro é pai de Caio, tá? Aqui tá o Pedro, que é o pai, e o Caio, que é o filho. Então, sabendo que o Pedro é o pai de Caio, quem vai dar mais passos para medir essa distância? O pai de Caio, o Pedro, ou o Caio? Quem vai dar mais passos? Tá? E por que você chegou nessa conclusão? Provavelmente o Caio vai dar mais passos, porque o pé dele é menor. Então, provavelmente, ele vai dar mais passos que o pai dele. No exercício 3, a tia de Bianca é costureira. Elas estão usando o palmo para medir a largura de um tecido. Aqui embaixo, ó. Então, complete a tabela com a quantidade de palmos encontrados por Bianca e por sua tia. Então, cada risquinho aqui foi um palmo que elas deram. Então, essa é a Bianca e essa é a tia dela. Então, quantos palmos a Bianca fez aí para medir e quantos palmos a tia da Bianca fez? E quem tem o palmo menor? A Bianca ou a tia da Bianca? E para finalizar, tá vendo quando a gente, que a Pro tava falando? Quando a gente mede, a gente coloca o pé bem juntinho. Muitas vezes a gente encosta o tornozelo nos dedos, tá? Para conseguir fazer uma medida correta. Então aqui tá pedindo para você escolher um trajeto no pátio da escola e marcar com fita adesiva do início até o fim desse trajeto. Então, como nós não estamos na escola, o que você vai fazer? Você vai fazer na sua casa um trajeto aí que você quiser. Ou do banheiro para o quarto, da sala para a cozinha, da cozinha para o quintal, você escolhe. Você vai fazer esse trajeto e você vai medir através de passos. E aí você vai contar quantos passos deu esse trajeto. Embaixo,
você vai colocar o nome do seu gráfico e cada quadradinho desse representa um pé seu, tá? Como se fosse um passo seu. Então, por exemplo, deu 5 passos, então você vai riscar 5 quadradinhos. Você vai fazer assim. Espera só um pouquinho que a Pro vai dar um exemplo. Então, por exemplo, deu 5 passos. 1, 2, 3, 4, 5. Mas o meu deu 9 passos. Aí, então, você vai colocar 9 quadradinhos aqui. Ou você pode pintar o quadradinho, do jeito que você preferir. Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá. Vamos concluir agora o que nós aprendemos, né? Opa! Então, o que nós aprendemos nessa aula? Antigamente, as pessoas mediam o comprimento das coisas pelos passos, polegares ou palmo. Porém, essas medidas não eram exatas. Como tá falando aí, ó. E quando não temos um instrumento de medida por perto, podemos ter uma estimativa do tamanho de algo com esses tipos de medida de comprimento. Lembrando que não vai dar nunca exato, mas a gente pode ter uma ideia do tamanho que pode ter aquele objeto, aquela parede, aquele lugar que nós estamos medindo. Então, espero que vocês tenham entendido. Um beijo no coração de vocês, mandem fotos e até a próxima aula.